Italiano, de origem humilde, Giuseppe desde pequeno demonstrou um grande fervor na oração. Uma vez, durante a aula de catecismo, o professor levantou uma questão. Eu darei uma maçã para quem me disser onde Deus está. Silêncio na sala. E o pequeno Giuseppe levanta sua mãozinha. Professor, e eu darei 2 se o senhor me disser onde que ele não está. A família era pobre, mas mesmo com dificuldades, o menino fez seus estudos na sua cidade natal. E depois foi para Castelfranco, onde entrou para o seminário, sendo ordenado sacerdote aos 23 anos de idade. Com 46 anos, ele foi sagrado bispo de Mantua e depois patriarca de Veneza. Naquela época, havia uma coisa que, graças a Deus, não existe mais. O imperador do Sacro Império tinha o direito de vetar o nome de um cardeal no conclave. E, naquele conclave, o imperador vetou o nome do cardeal Rampolla, porque dizia que ele era muito ligado à França. Nas votações seguintes, apesar de pedir humildemente que não votassem nele, o cardeal Giuseppe Sarto foi eleito e escolheu o nome de Pio X. O cardeal Sarto, de cabeça baixa, ouviu o resultado da votação. Segundo o costume, aproximou-se dele o cardeal decano e perguntou: aceitas essa missão que a igreja vos dá? Com os olhos banhados em lágrimas e a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele respondeu: se não for possível afastar de mim este cálice, que se faça a vontade de Deus. Aceito o pontificado como Jesus Cristo aceitou a sua cruz. Após 5 dias, dava-se a grande cerimônia de posse do sucessor de São Pedro. Assumindo o trono, a primeira ação de São Pio X foi abolir aquele absurdo direito de veto do imperador e penalizou com excomunhão maior todo aquele que no futuro ousasse formular um veto a um conclave ou sequer contribuísse para esse veto. 2 meses depois de sua posse, ele já publicou a sua primeira encíclica. Ele tinha um espírito renovador e destinou todos os seus esforços para renovar a Santa Igreja, cumprindo plenamente o seu lema. O lema de São Pio X era restaurar tudo em Cristo. E por isso, a primeira preocupação dele foi a formação e a santificação do clero. Através da piedade, através do estudo e, sobretudo, através da obediência. Uma vez o clero santificado, era necessário agora levar a doutrina católica de uma forma acessível para todo o povo. E por isso ele promoveu a edição de um novo catecismo e providenciou que esse catecismo fosse ensinado a todo o povo. Fosse para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos. Todos deveriam conhecer a verdadeira doutrina de Cristo para viver a Igreja com consciência e com razão. São Pio X tinha certeza de que, por mais que os homens trabalhem, só Cristo, com a sua graça, é capaz de produzir sinceras conversões. E por isso, este santo foi o maior propulsor da devoção ao Santíssimo Sacramento. Ele facultou a comunhão frequente e até mesmo diária, que não era comum naquele tempo. Ele abriu a possibilidade da primeira comunhão para as crianças. Logo que a criança tenha o uso da razão e seja capaz de discernir a diferença entre o pão, alimento, e a Sagrada Eucaristia, dizia São Pio X, ele já deve receber a primeira comunhão. E assim, Cristo vai trabalhar a sua alma desde pequeno. Mas, naquela época, havia um inimigo da própria Igreja muito poderoso, e a quem a Divina Providência chamou este santo a combater. Era a heresia modernista. Essa heresia procurava infiltrar-se no seio da Igreja, colocar dentro da Igreja o relativismo religioso. Visava adulterar o magistério tradicional e infalível da Santa Igreja Católica Apostólica Romana para adaptá-lo aos novos tempos. Mestre infalível da verdade, na memorável encíclica Patienti Dominant Egregis, São Pio X denunciou e reprimiu com necessário vigor esta heresia, que na verdade era o quê? Uma triste síntese de muitos erros que graçavam já dentro da Igreja. São Pio X amava todos os seus filhos espirituais e fazia de tudo para conseguir a sua conversão. São Pio X era, ao mesmo tempo,
um exemplo de extremada bondade e um santo de indomável energia. Uma vez, ele foi procurado por 2 embaixadores que queriam uma audiência com ele. Ele os recebeu com uma inestimável bondade. Porém, durante a conversa, ele foi percebendo que eles traziam uma proposta gravemente ofensiva à Santa Igreja. São Pio X rejeitou a proposta, mas com a tal energia que deu um murro na mesa e quebrou a perna do seu anel de pescador. São Pio X era um homem que tinha um absoluto senhorio de si mesmo e dominava os impulsos de seu ardente temperamento. Ele estava sempre disposto a considerar e a aceitar a opinião dos outros, se isso não implicasse em risco para algum princípio da Igreja. Mas não tinha nenhuma debilidade e não hesitava nem um pouco em agir com força em defesa da fé. São Pio X reuniu num só texto todo o direito canônico que estava disperso em várias leis e fez uma coisa muito útil para a Igreja. Ele mandou fazer a revisão da tradução latina da Sagrada Escritura. Criou depois o Instituto Bíblico, reformou o breviário e orientou a música sacra para formas de expressão mais puras. Mas, não vencido pelo trabalho, mas esmagado de dor por causa da guerra que começava na Europa, a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele começou a sentir-se mal por volta do dia 15 de agosto. Depois, veio a falecer santamente no dia 20 do mesmo mês. A devoção ao Papa Santo começou a correr o mundo inteiro logo após o seu falecimento. Não se tardou em falar em milagres devidos à sua intervenção. Em 1923, os cardeais residentes em Roma se reuniram em comissão a fim de promoverem a sua beatificação. Houve até um bispo brasileiro que foi curado pela oração de São Pio X ainda quando ele estava em vida. Posteriormente, São Pio X foi canonizado pelo Papa Pio XII no ano de 1954 e é conhecido em toda a Igreja como o Papa da Eucaristia.